O item 70 do Fonte Viva tem o título Solidão. Bonito. E Mateus, no capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte: o presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E ele mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Já está até mas é o mês do Cristo, mas não é da ressurreição e da crucificação. Mas vamos lá. Está chegando Natal. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração feminino de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres, contudo, que espécie de renascimento não será doloroso. A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus. Solidão, né? Que a gente pode dizer, como ele exemplificou ali, todo o caminho da ascensão, todo o processo de transformação, mudança, requer um momento de isolamento, um momento de eu comigo. A solidão, muitas vezes, é mal confundida conosco, quando nós nos sentimos solitários. A solidão é quando eu estou comigo. E nem sempre quando eu estou comigo, eu fico muito bem. Por quê? Porque eu fico muito mais no outro do que em mim. E aí a gente sofre, como ele colocou ali, a compreensão das outras pessoas, porque a gente começa a atingir, no momento do discipulado, vamos dizer assim, né? Buscar o nosso crescimento, parece que a gente fica um pouco meio afastado da vida, a gente fica um pouco meio distante de tudo aquilo que a maioria gosta, que a maioria quer, e aí a gente passa a ter novos propósitos.
passamos, eu não sei se muitas pessoas ainda sentem isso, mas eu sinto, né? E acredito que alguns de nós sentimos já. Né? Nós vivemos num outro propósito de vida, nós vamos conquistando valores que nos vão libertando de coisas tão ligadas à matéria, e o nosso valor passa a ser um pouco distante de outros valores, sem julgamento de valor de ninguém, não querendo ser melhor nem pior. Mas quando você era embrutecida ou embrutecido, que batia no seu filho, que espancava o seu filho, depois você cresceu e fez um curso de psicologia, por exemplo, e aí aprendeu que não é o caminho, não seria esse, é conversar. E aí você começa a conversar, mas ainda você via no meio do caminho muita gente espancando seu filho. Só não posso querer julgar naquele momento que eu já não faço mais, porque eu já fazia daquela maneira. E aí a gente passa a entender que o outro ainda não teve a compreensão, o entendimento, não buscou ainda esse alinhamento com a lei de uma forma mais efetiva que você buscou. E aí você consegue compreender porque o outro ainda está naquele nível, mas o Ronald já até colocou aqui, daquela ascensão, né? Claro que se estamos aqui encarnados, estamos mais ou menos no mesmo nível, mas mesmo no mesmo nível, nós já nos diferenciamos de algumas pessoas. Vamos dizer, final do ano, uma terça-feira, a casa hoje não está lotada. Mas quantos de nós deixamos os nossos lares e outras coisas para estar aqui reciclando? Quantos de nós hoje quer mais aprender, quer ser uma pessoa melhor do que ficar lá à toa, né? Podia estar lá na minha rede, lá na minha varanda, à toa, de papo pro ar, ficando brincando no celular ou outra coisa, mas a gente começa a ouvir uma novela, a gente está aí, não estou julgando quem faz, pelo amor de Deus. Mas nós estamos modificando de valores. E é importante, a gente sabe que muitos estão aqui mais obrigados, né? Fazem curso de média, se obrigam, né? No primeiro momento, mas depois acostumam e vai percebendo que a gente vai modificando e muitas coisas que tinham graça lá atrás não tem mais, porque nós já evoluímos, nós já crescemos e o nosso juízo de valor vai mudando. Muitas vezes nós ainda nos identificamos com coisas e situações e atitudes que ainda não conseguimos nos crescer naquilo, né? Ficar dispensado de sentir ou pensar de determinada forma, porque ainda não tivemos a experiência, o envolvimento, o crescimento, a busca que deveríamos ter. Muitos espíritos dizem que nós ainda estamos muito atrasados. Então, eu me sinto atrasado desde quando eu encarnei, né? Para mim tudo tem que ser para ontem, eu acho que tudo que devia estar melhor do que está. E aí hoje não cobro mais do outro e ter que caminhar junto comigo. Mas hoje eu tento caminhar e fazer o meu caminho e ser bom exemplo. E cada vez que eu vou compreendendo, eu vou plantando essas sementes, daqui a pouquinho outras pessoas também estão absorvendo, já tem a sua árvore e ali vai dar sementes e vai plantar outras. Nós vamos nos libertando e vamos libertando também todas as pessoas que vão convivendo conosco, inclusive as consciências desencarnadas, que muitas vezes se atrelam a nós pelo apego, se atrelam a nós ainda pela vibração que nós sentimos e vivemos, sem querer julgar atitude nenhuma, mas vamos olhar aqui. Eu roubo hoje, vamos fazer uma pergunta para nós, né? Eu hoje assalto alguém, eu hoje arquiteto contra a vida de alguém, vamos pensar na nossa vida. O que eu faço hoje que eu poderia estar fazendo? E talvez alguns podem dizer, caramba, eu roubava até ontem, eu arquitetava com a vida do outro até ontem, eu planejava e fazia uma coisa ruim com o outro até ontem, como também pode ser que não tenha ninguém aqui que também não lembra mais, pelo menos dessa encarnação, que fez isso. Porém, ainda temos aqueles desvios pelo desequilíbrio das emoções, dos pensamentos, né? Da falta de acreditar na gente, da falta ainda de estar mais dentro do outro, de estar mais cheio, né? Disso, de estar no outro, do que está em mim,
e aí eu não sei mais quem sou eu, e aí fico com raiva quando eu peço para ela uma coisa e ela não faz para mim, quando ela me pediu 500 vezes eu fiz. A gente às vezes ainda sente isso, né? Poxa, eu faço sempre, ela sempre passa a rifa aqui, ela sempre faz, mas vamos, se o dia que ela for pedir alguma coisa para alguém não posso. Isso ela pode compreender se ela tiver um nível e dizer, ai que bom, pelo menos todo mundo que me pede as coisas eu faço. Ou ela pode estar ainda no nível de experiência dessa vivência. Ela vai ficar com raiva até um momento que ela possa compreender e dizer, não, né? Mas eu atendi uma pessoa essa semana que falou assim, não, eu li a cruz da pessoa e a pessoa falou assim, não, é isso que você falou, eu tenho uma grande tendência a me magoar muito de pessoas que me perseguem, de pessoas que me invejam, de pessoas que... Aí eu falo assim, já perguntou por que o outro te inveja? Porque você tem valor. Será que tu fica mais preso no desvalor do outro do que no... E esquecendo do teu valor, cada vez que alguém te inveja, está dizendo para você, ei, tu tem algum valor. Tão bom que todo mundo está vendo tudo que você. Só tem que ficar atento, né? Para não extrapolar o limite do aprendizado e do crescimento ali e esse valor se tornar algo vaidoso. Por outro lado, eu até dei um exemplo. Olha, quem pode ir para a cantina? Ninguém vai. Aí ela pega e vai. O valor é dela. Ela que tem o valor. Esses dois têm valorosíssimos. Minha irmã elogia vocês dois demais, que estão sempre disponíveis. Ah, mas o outro nunca vai. Mas o outro perdeu uma oportunidade de ter o valor. Perdeu a oportunidade de servir. E eu dei o meu exemplo. Quando eu entrei na loja brasileira do SE, tinha 14 anos. Aí o pessoal me chamava de idiota. Eu fazia o meu trabalho, eu era contínuo. Aí logo fui promovido para auxiliar de escritório, 3 meses depois. Por quê? Primeiro, me mandavam ir na Rua da Alfândega, eu trabalhava na Praça Mauá. Aí eu ia no pé e voltava, no outro, para ir e voltava. Aí fazia tudo muito rápido. Aí o pulo de contínuos, os meninos começaram a querer me bater, começou a querer, mas tu vai acabar com a gente. Eu disse, mano, por quê? Não, porque a gente leva 1 hora, 2 horas para fazer, eu não sei o quê, mas não pode ficar assim não, não sei o quê. O problema é de vocês, não é meu. Se eu tenho que ir lá e fazer, aí, claro, me destaquei perante os demais. 3 meses depois, acabou minha experiência de contínuo, fui promovido para auxiliar de escritório. Aí estou no escritório. Aí tinha lá um amigo que gostava de uma boa vida. Aí eu cheio de trabalho para carimbar, para fazer não sei o quê, para registrar e tal. Aí ele falou assim, faz aqui para mim, não sei o quê, eu fazia o dele. Aí a secretária daqui a pouco, vê que eu fazia, faz aqui, eu fazia. Eu fui fazer o trabalho de todo mundo. Apareceu uma oportunidade, fui ser chefe na obra. Saber o trabalho de todo mundo, de onde eu trabalhava. Então, quem ganhou o valor fui eu, vou ficar preso naquilo que, não, eu faço, mas ela não faz. Então, se a gente para ver que, se nós entendermos que, se naquele momento de evolução, né, eu me destaco entre os demais, muitas vezes eu vou ser perseguido mesmo, outras vezes eu vou ser invejado mesmo. Mas cada vez que eu vou, eu preciso me alinhar e me olhar, porque muitas vezes as sugestões do mal, vamos dizer assim, tentam às vezes anuviar os nossos pensamentos, nos desvalorizando, né? Caramba, hoje eu sou muito feliz quando ela é muito minha amiga, aí apresento a ela e ela fica mais amiga dela do que mim. Vou ficar com ciúme, chatear, ao contrário, vou adorar. Que bom que são duas, porque eu reconheço o meu amor por ela, o meu amor por ela. Mas quem sabe quando eu apresentei ela já conhecia ela de muitas encarnações. Tem uma camada amiga. Eu não posso sofrer por isso. Ao contrário, eu tenho que ficar feliz que as duas pessoas que eu gosto se dão muito bem. Eu quando você vendo com um amigo, tu se dá bem com o outro que você tem, e aí fica naquela situação complicada. Então, a gente vai crescendo e vai entendendo que, se Deus é meu Pai, como é que Ele gostaria que eu me desse com os meus irmãos? Eu vou tentando fazer igual. Às vezes, um filho de santo, quando fica de aregação com o outro, aquilo me faz sofrer, claro. Aí eu falo, você é tão egoísta que só pensa em você. Pensa em mim. Que
estou coordenando. Facilita o meu trabalho. Faz o melhor. Se a gente for esse facilitador diante da vida, por mais que a gente vai se destacando, vai ter um momento que a gente vai ficar só mesmo. É um momento de solidão, que não é ruim, não é um momento solitário, de ser solitário, não ficar só. É um momento de eu estar comigo, eu tentar me olhar, me ver. É o meu sol da raça adâmica, sol do Adão, né? Estou eu em mim, tentando reconhecer as minhas origens, tentando perceber o quanto que eu preciso ir, e aí a solidão passa a ser um momento de felicidade, como aquele momento que você dorme, você se recolhe na solidão, né? A noite pode estar relacionada à solidão, e quando você acorda, você se abre para o mundo, para trocar diante daquele momento que você refletiu. O vegetal é a mesma coisa. O princípio ativo da planta, à noite vai toda ela para a raiz. Tanto é que se colhe raiz mais à noite, porque fica muito mais saboroso. Está cheio de princípio ativo. E as folhas, não devemos colher folhas durante a noite. Em casos raros, vou precisar de mais folha para fazer um chá tão bom quanto fosse um chá que eu fizesse com uma folha de dia. Eu vou ter que colher pelo menos umas 5 folhas de noite para poder fazer aquele chá, porque vai ter quase princípio ativo ali. Agora, a raiz vai estar lotada. Por quê? A planta se recolhe, quando vai levantando o dia, o princípio ativo subindo, quando está lá o pico do sol do meio-dia, o princípio ativo está lá em cima, na copa, em todas as folhas. O melhor momento de colher é no pico do sol. Ah, mas não tem sol, mas é o pico do meio-dia, na hora da tarde que está lá. Né? O sol lá em cima, a vida está para me projetar para o mundo, e ela está se dando através das folhas. E a gente faz isso quando a gente dorme, a gente se recolhe quando a gente morre, e depois renasce de novo. A gente faz isso em ciclos. A gente está na solidão quando a gente está recolhido no barco, não é isso? Eu comigo. Embora às vezes tenha meia dúzia, né? Tem 8, meia dúzia recolhido, mas eu estou vivendo os meus processos. Tanto é que eu fico lá sem falar, né? Fico vendado, fico uma opção de coisa lá dentro, para eu poder estar comigo, para poder me perceber, olhar para o mundo e me ver. Esse é o momento da solidão. É um momento triste às vezes, porque a gente não está com muito costume, a gente está muito para ir, né? Para ir para o mundo, para ver, para se meter na vida dos outros. Então isso é fácil nisso. Tem coisa que não tem nada a ver com a gente olha e se mete, fala coisas que ninguém nem pediu opinião. E se alguém nos responde, mas isso é da tua conta, você tem que dizer muito obrigado. Eu me meti nisso. Então, muito obrigado por me dar esse alerta, né? De não me meter naquilo que não é meu. Porque a gente acaba fazendo uma relação de muito estresse. Nessa relação de sol, de relação de vida com tudo, quando a gente sai, que é um dia, né? Que eu saio para o mundo, para botar em prática tudo aquilo que eu interiorizei na minha solidão, muitas vezes eu passo dos limites, esqueço que eu sou eu, ele é ele, ela é ela, cada um tem seu juízo de valor. Ah, Luizinho, eu não sei, tanta reclamação que já ouvi. Pô, as pessoas deixam toda hora água no meu terreiro, uma garrafa de água, meu bem. Faz enquanto igual a minha, acaba a sessão, sabe o que eu faço? Chego lá no primeiro andar, todas as águas, pego as águazinhas, dá várias plantinhas, e faço feliz. A minha parte, não reclamo que o outro não fez. Mas é um absurdo, todo mundo deixa sacolas, eu não posso deixar, é a minha, cada vez história dos outros eu vejo a minha. Porque eu não posso me meter naquilo que não é meu. Eu tenho que ser que nem o Cristo, ser um bom exemplo. Já é demais, eu já estou ensinando para quem quer aprender. Então é importante que nesse momento de solidão a gente possa perceber o que eu posso fazer. E aí a gente inverte a coisa. Se o outro está me invejando, que bom, eu tenho valor. Que bom que fui eu que fui chamado, que me chamaram e eu que fui para a cantina. Eu que fui fazer um trabalho, eu que fiz o trabalho do outro, que bom que fui eu. Porque tudo aquilo que eu cativar ou cultivar vai estar na minha conta amanhã.
não vai estar na tua. Quem serviu fui eu. Agora, também se eu for servir de má vontade, né, com cara feia, adiantou de quê? Era melhor não ter dito não. Ou então, usar os meus braços e nem tivesse me posicionado. Então, quando estamos no processo da solidão, que é necessário, né, não estar sozinho, estar eu comigo, ninguém nunca está só, é aquele momento que a gente precisa mesmo estar nesse contato com o Criador, refletir em cima das nossas ações e não das ações dos outros. Eu posso refletir em cima da minha, em cima daquela que ela me falou, em cima daquilo que ela me fez, ela me deu um tapa na cara. Eu vou ter que refletir em cima da minha atitude. Por que ela me deu esse tapa na cara? Por que eu não peguei a mão dela? Ou seja, eu vou olhar em cima daquilo que é meu. O juízo de valor dela é dela. E eu não posso querer nem julgar nada, porque a gente acaba botando o problema no outro, sempre é o outro, para não ver o nosso. E aí, quando eu não estou na solidão, eu não consigo fazer essa análise, né? Isso seria uma análise, não um julgamento, um auto-julgamento, mas eu acredito que seria uma análise de si mesmo, da forma que eu sinto, da forma que eu penso, das minhas atitudes. E aí, se eu não fizer isso, eu não sou uma pessoa melhor amanhã. Se eu não fizer isso, eu vou ser igual a qualquer pessoa que eu critico ou que eu julgo. Já não devo mais criticar e nem julgar. Eu tenho que olhar e dizer, o outro está sendo preso, né? Com esse escândalo do João de Deus. Mas é verdade, é mentira, sim, eu não sei, nem posso querer julgar. Né? Tem aquele do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, também foi a mesma coisa, teve 2 ou 3 meses. Que o cara tá lá, nem sei se provou, um velhinho de 85 anos, se burinaram as moças mesmo ou não, se tinha sexo sexual ou não sei que eu era assim, caramba. Até falei isso lá no trabalho hoje. Eu abraço todo mundo na cabana, homem, mulher, abraço, beijo, para lá. Mas quando eu abraço, eu sinto que o outro me abraçou diferente, eu toco. Né? Que amanhã eu posso estar todo certinho e alguém fazer isso comigo. Mas ele será que fez ou não fez? Não sei, não posso querer julgar. Eu só posso olhar aqui e dizer, caramba, cada vez mais eu tenho que ficar íntegro naquilo que é meu, porque nós somos cutucados pelas forças negativas. Aonde? Aonde somos fracos, para que a gente caia. E se a gente não tiver Luiz, mas você tem que ser perfeito. Não, mas se não tiver essa consciência de estar com o olho em mim, não tem que estar com o olho nos outros. A gente se preocupa tanto com o outro, esquece de se ver. E cada vez que eu olho um negócio desse, caramba, ele passou por um processo desse por um tempo aqui, né? Uma pessoa me assediou o tempo todo aqui dentro, que eu tive que dispensar a pessoa da minha casa. Né? Porque, assim, coisas que se eu mostrar ninguém acredita, de coisas horrorosas, né? De assédio sexual. Eu tentei 3 anos, né? Ajudar. Aí a caridade. Não, passou do limite, chega. Daqui a pouquinho, quando a pessoa disse para mim, não, naquele dia que você me agarrou pelas costas, como é que é? Já está inventando, peraí. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai me botar amanhã no fogo. Não, olha só, não dá mais. E aí a gente vê, né, quando você olha você, mas a gente tem que olhar as nossas dificuldades. Onde está a tua dificuldade? Olha o teu, eu vejo onde está a minha. E fico tentando me monitorar nas minhas dificuldades, orando para Deus, para que eu não caia nas tentações da minha dificuldade. São muitas dificuldades que nós temos. E aí a gente precisa, eu vou julgar se o João de Deus. Não posso julgar. Nem eu, nem ninguém. Mas acho que foi. Mas são 30. Gente, eu não sou juiz. Quem acusa tem que provar. Não tem isso? A lei diz, se você é o autor da ação, você acusa, você tem o ditado que diz, não é assim? No caso, quem acusa aprova. Então tem que provar, se prova, você não pode. E fazendo ou não, a gente pergunta, o que é que eu fiz? O que é que na realidade, por que eu estou passando por isso? Quando foi no ano 2000, eu passei por um processo complicado aqui, vocês lembram, né? Dispensei 32 pessoas na minha casa. 32 pessoas, filhos santos. Muitas pessoas lembram, fiz uma reunião aqui. Falaram infâmias e coisas assim horrorosas.
que eu saía fazer bacanal da sessão, com filho de santo, com filha de santo, com todo mundo. Foi uma coisa assim que eu tinha uma filha de santo que trabalhava na internet, me até ela grampear uma opção de telefone. E fiquei, ainda não sei se foi pior ou melhor, que eu fiquei pasmo assim, caramba, né? Graças a Deus, quando você é acusado por uma coisa que você não faz, você fica, né, com o teu coração bom, quando está consciente. Podia ter sido até condenado, como muitas pessoas podem ter acreditado, não sei, mas é a consciência de cada um. Podia ter sido até condenado, né, de uma forma ruim, mas com o coração leve, eu não posso, eu ia ficar resignado e bom. Caramba, que bom que eu não fiz. Isso deve ter sido de vidas passadas. Mas graças a Deus, eu até hoje tenho em casa, até hoje tenho material para botar a gente na cadeia. Ou seja, mas eu tive a consciência que eu não fiz aquilo. As coisas que inventaram. Se o João de Deus fez ou não, também não sei. Espero que não tenha feito. E se fez, a gente tem que refletir. Porque eu refleti em cima. Gente, por que eu estou passando por isso? Por que eu sempre passei por isso? Na casa do meu pai de santo, mas o irmão de santo meu, eu tinha uma irmã de santo, que ela era um pouco merenda, né? E aí, eu tinha 19 anos, ela tinha 40. E eu que aconselhava ela, porque ela consultava comigo. E eu falava, fulana, não faz assim, tu é casada, tem um marido. Eu aconselhava, ela dava escolhido dela pra lá e pra cá. Mas aí, ele botou um detetive atrás dela. Tchau, Luizinho. Quando fez assim, o detetive tirou a foto de uma maneira como se estivesse beijando ela. Aí foi fazendo um book, levou pro cara, o cara foi lá no centro me matar. Por Deus, foi lá no centro matar, uma gira de Exu, mas gente, o santo é tão bom. E quando você não tem o que não deve. Porque, inclusive, quando ela fugiu com o cara dela, ela ligou pra mim. Eu disse, pronto, tu vai viajar? Chegou no meu trabalho com um fundo de mala. Você vai viajar? Não, eu tô fugindo com fulano, né? Foi lá, arranjou um fazendeiro lá em Minas Gerais e foi. E tudo isso estava gravado, eu fotografado, porque ela não tinha filmador assim, né? Mas o cara tirava foto e botava. Ela, eu posso ir na sua casa? Claro que não, eu moro com a minha tia, não posso levar ninguém para dentro da minha casa. Mas eu vou ligar para a mãe dela, foi a minha sorte. Liguei para minha mãe pequena, que era uma senhora de 70 varada. Olha, fulano está aqui e tal, parará, a senhora pode acolher ela na casa dela? Pode. Uma noite ela dormiu e saiu e viajou e foi lá para Minas Gerais. E aí, um mês depois, o cara vai lá no centro me matar. E eu nem sabia de que é, eu nem sabia de nada disso. Fui saber depois de tudo. Minha mãe chegou lá, minha mãe passou mal, minha tia passou mal, porque o terreiro era um terreiro familiar, e eu vou aqui. Todo mundo assim espantado, ele queria me matar, mas olha, a sessão começava às 8h30. Eu só cheguei no centro, sabe que hora? 2h da manhã. Peguei 8 ônibus da faculdade da Santa Lúcia para chegar até o centro e não conseguia chegar. Pegava os ônibus errados que me levavam para outro lugar, fui parar na Pavuna não sei quantas vezes. Aí teve uma hora que eu falei, agora eu vou, desci em Madureira e fui andando até Oswaldo Cruz para chegar no centro. Aí quando eu cheguei lá, ele já tinha saído, né? Esse santo é bom, né? Mas olha, porque eu também não tive culpa do mercado, né? Não tive nada ali. Se tivesse, o Luizinho não estava mais aqui, ele estava do outro lado. Concorda? Então assim, se a gente, às vezes a gente tem prova. E aqui mesmo, quem lembra aqui, que eu abri uma sessão de caboclo, veio o cara, Luizinho, cada um foi para um lado, e eu sou arrancatou a cavação, o cara foi trazendo ciúme, que a mulher frequentava a minha casa, e aí a mulher fala, porque o Luizinho é tão bom, porque o Luizinho aparece do Luizinho, porque o Luizinho, o homem estava alcoólatra, o que ele achou? Que eu era amante da mulher dele, veio aqui me matar de novo, olha só. Você sabe que a pessoa não deve ter aprontado muito bem lá no passado, né, nessa área, né? A pessoa não deve ter sido muito boa no passado. A gente sabe onde estão as nossas provas. Então,
A gente tem que ficar ali. Se eu fosse uma pessoa que escorregasse na banana aí e fosse fazer a opção de besteira como infelizmente, muito zelador faz. Nossa, eu já estava do outro lado, gente. Já estava do outro lado. A gente vê na internet, se pareceu. A senhora virada com o Oxum, chegou o cara, cadê fulano? Tá lá, ela caiu usando com tudo e ele perguntou, passou na internet, né? Oxum baleada. Mas é. Por quê? Teve outra que o pai de santo chegou, que estava lá virado no Exu, porque teve uma festa, e o cara falou assim, sobe, vamos comigo agora. O Exu subiu e levaram ele, nunca mais apareceu. Tem culpa no cartório? Gente, quem não deve não precisa pagar. Às vezes a gente deve da outra vida, mas no fim do trabalho de casa também paga. Quem lembra aquele do Antônio Lima, que o cara é preso e depois é preso de novo e nunca fez nada, mas no passado tinha matado várias pessoas e nunca foi preso nessa. Né? E aí a gente olha, se a gente não se olhar para dentro de nós e saber onde eu sei onde estão as minhas provas, eu sei onde estão as minhas dificuldades, eu tenho que ficar de olho em mim o tempo todo. E quando eu vejo que tem alguma coisa que estou vendo que está, eu oro, isso é armadilha. Claro, tem coisa que é armadilha, meu bem. É armadilha. Para e vê, é armadilha. Tu vai cair nela. E aí, graças a Deus, mas por quê? Estou alinhado e estou sempre ligado ali. Alguém me avisa, olha, isso é armadilha. Porque vai mesmo, a gente acaba sendo espetado. Mas se eu não estiver nesse processo da solidão, de olhar para mim, eu não vou saber nada disso, eu vou entrar que nem um gaiato. Ou faz uma armadilha, eu caio, né? O outro vai lá, né? Que é aquela miragem, né? Você tem aquela miragem de coisas. Pode sentar, né? Aquela miragem, aquela paisagem, é o maior mar, eu caramba, louco para tomar um banho, sai correndo e caio de cabeça numa parede pintada do mar. É uma parede pintada. Nós vivemos muitas ilusões. Nós vivemos muitas situações ilusórias mesmo. Então, se a gente parar para perceber o quanto podemos fazer de melhor, olhando para dentro de nós, mas precisamos entrar nesse processo da solidão. Da solidão. Eu comigo. Eu estar comigo mesmo. Para eu poder me conhecer e sair um pouco do outro. Se eu ficar preso no outro o tempo todo, fica difícil. Eu estar nesse processo de solidão, do meu sol estar aberto dentro de mim, para mim. E aí, como que eu faço? Eu deito, eu oro. Eu já sei que naquele momento da solidão, à noite a minha alma se recolhe, por causa de todos nós, eu vou fazer uma oração para ser bem guiado, ser bem orientado, porque eu não estou na consciência da administração das minhas atitudes, no físico, estou desdobrado através do sono. Então, sei lá, se a minha alma é perversa, dessa que vai pervertida, né? Vai sair fazendo um monte de coisa. Então eu oro para que eu fique bem, que eu possa me alinhar. E cada um de nós, gente, tem uma atitude, cada um de nós tem um passado. Um dia desse eu conheci uma pessoa que eu atendi na hora do almoço, e a pessoa disse assim, então, você tem 300 anos, eu quero pagar, então acabando, quantos filhos eu tenho? 400. Eu nunca vou ser um paciente de eu tenho muita prova, né? Eu tenho muita dívida, então tem que gerar muita gente para eu poder ajudar. E é isso, a gente pensa que é o bonzão, não. É porque nós estamos também no mesmo barco. Alguns mais na frente, outros mais atrás, mas estamos no mesmo plano. Claro que a gente está no momento de fazer assim, o negócio faz assim, e os grãos bons vão ficando em cima. Os podres vão caindo. Cair não quer dizer que morre não, né? Porque o bom também morre, todo mundo morre. Cair, eu falo, é sair da órbita do nosso planeta. Com certeza que foi quem está saindo. Né? Então que a gente possa ter esse entendimento que está eu comigo na solidão,
é o momento que a vida me dá a oportunidade de me ver. Às vezes a gente fica triste, às vezes porque a gente está mais no solitário e a gente quer estar no outro. Não quero estar mais no outro. Eu quero estar em mim, no outro está aquele momento que eu preciso, que eu desabrocho, né? Que é a respiração do tudo divino. Como ele faz? Ele está nele, ele está no outro. E assim somos nós. Quando eu respiro o mundo para dentro. Então eu comigo. Quando eu boto para fora, tudo aquilo que processou aqui dentro vai para o mundo. Então, não é o processo de solidão, não é alguma coisa que seja tão ruim. É algo que é necessário para a evolução. E aí, a gente vai passar por esse processo. Por termos um pouco de valores diferenciados, a gente vai se distanciar de coisas, de pessoas que têm outros valores totalmente diferentes do nosso. E aí é normal, né? A gente às vezes ficar espantado que uma pessoa fez isso e aquilo. Não, a gente não está naquele meio, a gente não vive naquele meio. Você pode viver dentro de uma favela e você está bem acionado num lugar, quer dizer, uma favela brava, né? De tráfico, de tudo. E você nem vê nada daquilo, você nem olhar para aquilo, você nem participar daquilo, porque você está isolado ali. E muitas vezes nós sentimos assim na vida, como se eu estivesse em algum lugar que estou isolado. E isso acontece às vezes na nossa própria família. Nós às vezes nos sentimos, porque às vezes só você que está ali daquele esforço que dá melhor. Todo mundo ali é tudo, né? Todo mundo é amigo do Brasinha, né? Todo mundo é amigo do Brasinha, né? E aí está tudo lá, né? E você é diferente dele. Vai ser ovelha negra? Vai ser aquele que sempre é o bonzinho, é o mais perfeito, que todo mundo vai jogar pedra em você, todo mundo vai achar que você é forte para aguentar tudo. Às vezes a gente se sente isso dentro da própria casa. Tem muitas pessoas que sentem isso na própria família. Mas a gente vai se ligando e se aproximando de pessoas que têm as vibrações mais próximas de nós. Imagina quando a gente sair da Terra. Imagina quando a Terra completar esse ciclo de prova e expiação. Olha só, quantas almas, com certeza, vão expurgar daqui. Quantas almas vão para outro lugar, que tem uma vibração ainda próxima, sem julgamento de valor. Está naquele nível ainda. Não adianta, eu falei isso essa semana, não adianta você querer botar um escorpião na mão e achar que ele não vai te picar, meu velho. Ele vai te picar. Você que foi idiota de botar. Você tem que ter um cuidado. Quer pegar o escorpião? Pega com a varetinha, pega com alguma coisa, ele vai te picar. Não tem jeito. Tem uma amiga que tinha um pastor alemão, dormia na cama com ela. 8 anos, desde pequenininho. Uma bela noite, o pastor alemão estava dormindo em cima da patinha. Quando chegou de manhã, ela acordou com o pastor, mas o bicho estava assim, ela pegou a mãozinha do bicho e tirou 80 pontos no rosto. Tirou a pele caiu, ela fez uma plástica. E aí o padre do cachorro? Não. O instinto dele é aquele. Ele deve ter se assustado, com certeza, quando tirou a mão, doeu, né? A gente fica a gente tira a mão, fica dormente, imagina o cachorro também deve ter sentido. Age por impulso. E pá! E aí vai dizer que, o cachorro, não veio. Você tem que cuidar agora de com o cachorro na cama. Para pensar. E cada um está no nível, não quer dizer que o cachorro é bom ou mal. Ele está no nível dele. E o ser humano, cada um de nós estamos no nosso nível de busca. E quando a gente vai se distanciando de muitos, é que dá esse processinho de solidão. A gente vai se distanciando pela busca e pelas conquistas, que com certeza em algum momento a gente vai atrair pessoas que estão naquele nível. E os outros vão ficando para trás. Que pena. A gente se encontra, todo mundo evolui, né? Mas que a gente possa, nesse momento da solidão, orar. Como o Pai Miguel diz. Ora que melhora, né? Ora para se ver, ora para se perceber, ora para se fortalecer, porque dessa forma você vai ter a garantia de alcançar o êxito com muito mais facilidade, ou muito mais agilidade, ou de uma forma mais pontual, do que a gente ficar rodando, né, como o cachorro mordendo o rabo e a gente não sabe para onde vai. Que a oração seja
a nossa meta, que ela seja a meta do dia a dia, para que a gente possa, ao acordar, orar, para mandar para o mundo aquilo que eu sempre peço de manhã, que eu possa ser uma pessoa boa, hoje uma pessoa melhor do que eu fui ontem. É a minha oração da manhã. Meu Deus, que eu possa ser uma pessoa melhor com o meu próximo, porque eu quero praticar maravilha sobre toda coisa, é o próximo com a ti mesmo. Se eu sou melhor com todo mundo, estou sendo melhor comigo, estou sendo melhor com Deus. E quando eu vou dormir, peço a Deus que me leve para os melhores lugares, que me proteja, que todos aqueles espíritos que possam ter algum conflito comigo, eu possa me compactuar com eles, e me perdoar e pedir perdão. Sempre minha oração da noite é nesse sentido, de conversar e pedir. Às vezes a gente pede um dia, eu pedir, ai meu Deus, será que eu posso encontrar minha mãezinha essa noite para me matar a saudade? Ainda não aconteceu, né? Mas às vezes eu peço, né? E a gente um dia, em algum momento acontece. O pedir e obtereis, com certeza, nos vai fazer alcançar através, semana passada, né? Vai continuar. Vai levar lá para alcançar aquilo que faz parte dos nossos méritos. Então, que a gente possa iniciar esse momento já agradecendo ao nosso Criador e Pai por esse contato, por esse encontro, por mais esse encontro, chegando mesmo até o término do nosso trabalho no final do ano, tendo mais uma sessão de mesa só pela frente, até o fim de dezembro, mas que esse contato consiga clarear as nossas mentes para que possamos, até o final do ano e até o próximo encontro, estarmos ligados ao Criador e Pai, para que a nossa casa seja uma extensão da cabana do Pai Miguel das Almas, que as nossas atitudes sejam uma extensão de todos os ensinamentos que nós recebemos aqui e nos colocamos diante de Ti, para mais um momento de aprendizado, de crescimento. Só pedimos, abençoa-nos, para que possamos iniciar esse momento contigo mais uma vez. Graças a Deus. E a Mônica